tenho que entender o enunciado da questão, porque eu só tô vendo um monte de coisa largada, assim. Eu não sei nem o que está sendo derivado, nem nada. Porque, Então, o tipo, que se tá tu sendo... quiser uma explicação de derivada, eu te explico, mas é que eu não tô entendendo bem onde que aparece a derivada aqui, sabe? Tá numa Tá. notação diferente, além de tudo. Mas, Então, a tipo, derivada, no caso, é isso que está circulado. Eu quero derivar esse π1. tu quer derivar o π1 e ele tá dizendo que quando tu derivar o π1 vai virar o QA, isso. Eu quero derivar o π1 em ordem a Q. É ali embaixo, ó, derivada π1 em ordem a Q. Ah, certo. Beleza, beleza. Acho que entendi. Então, entendi. Bem, vamos fazer o seguinte. Antes de continuar, tá no computador, né? Então, clica nesses 3 pontinhos do lado do telefone vermelho ali no Google Meet. Ah, Clica neles, clica em alterar layout e depois clica em destaque. tá. Isso. Agora tá maior, né? Sim, sim. Beleza. Tudo que fizer de conta eu te mando depois no WhatsApp. Tu não precisa copiar nada, tá? Tá bem. Certo. Bem, se tu quer derivar, então vamos pegar a função, vamos escrever direito que tem uns negócios que eu não tô entendendo. Isso aqui é um zero, né? Aí vai ficar... É 80 na real, né? Aham. Essa função aqui é 80 menos 1 meio de Q1. Tem Q1 dentro, então, também. É Q1 mais Mais Q2. o Q2 é uma outra variável, tipo um XY, assim, são duas variáveis Exato. diferentes. São duas Certo. variáveis diferentes. Então, só para te explicar, isso daí é uma função, o π em economia quer dizer profit, né, que é o lucro. E Aham. o lucro basicamente é preço menos custo vezes a quantidade produzida. Só que o Uhum. preço, ele é uma variável que depende tanto de uma empresa quanto da outra, porque o preço é um só, né? Não tem o preço de um e o preço do outro, só tem o preço de mercado. Então aí você pode ver que o π é igual a 80 menos meio Q1 mais Q2, que na real quer dizer Q só, menos 20. Ou seja, o preço é 80 e o custo é metade do Qzão. E o Qzão é Q1 mais Q2. E, o, Uhum. é, e depois você tem menos 20, que é o custo, e vezes Q1, que é tipo, que a gente está derivando para saber o profit da firma 1. E se fosse a 2 ia ser Q2. Só que eu tô com muita dificuldade nisso, porque eu não tô conseguindo derivar isso daí e basicamente cair isso em todo santo exercício. Sim, a derivada é uma função muito importante na economia, porque ela traz a taxa de variação. Isso Então, daí tu tá vendo como que o profit varia em função desse Q1, do custo dessa matéria-prima 1 aí, certo? na real, a gente está maximizando o profit, né? Então daí já é outra história, porque a questão é o seguinte, é um fato da matemática, isso é em qualquer área. A derivada, ela traz Sim. a taxa de variação instantânea, ou no caso aqui, a taxa de variação em relação a um parâmetro, para um determinado valor desse parâmetro. Uhum. Então, no caso, você vai encontrar a variação do profit em relação a um determinado valor de Q1, né? Isso. Agora, às vezes você pode usar a derivada para outras funções, como tu acabou de falar, maximizar ou minimizar algo, né? Na economia é muito importante porque tu vai maximizar lucro e minimizar custos, né? Então, Uhum. como a derivada ela te ajuda a encontrar pontos de máximo e mínimo em funções, é muito útil nesse âmbito, então. Agora, aqui, né? Nós queremos então fazer a derivada da função profit em função de Q1. Muito bem. Para derivar, Isso cara, daí que você fez existem. é uma regra da cadeia? Não, existem inúmeras regras. A regra que eu fiz aqui é que se usa nesse caso, que é a regra do produto, tá bom? Ah, Eu vou te mandar uma tabela aqui, que é a que a gente usa muito no Brasil. Se tu ver lá, vai ter várias derivadas que tu tem que decorar e algumas regrinhas também no começo. Essa é a regra do produto, é quando você consegue identificar a tua função como a multiplicação de duas coisas que variam em função daquilo que tu quer derivar. Como a gente quer derivar em Q1, a gente repara que dentro do parênteses tem Q1, não é mesmo? sim.
E fora do parênteses tem o Q1 também, multiplicando. Uhum. Então tem duas funções que dependem de Q1. Esse cara todo grandão aqui dentro do parênteses e o próprio Q1 fora. Tudo bem? Sim. A pessoa desatenta, ela faria um negócio um tanto trabalhoso, que é fazer o que a gente chama aqui no Brasil de chuveirinho, lembra? Então, Ela eu faria o faria chu... isso porque eu tenho dificuldade. Eu acho que na minha cabeça fica mais fácil. Não, não fica. A tua dificuldade é que tu não sabe as regras, tu não decorou as regras de derivada, o que é bem comum para quem não estudou isso, né? Aí em Portugal, o pessoal do secundário vê isso e até cai no Sim. exame deles, né? Cálculo. Enquanto aqui no Aham. Brasil, não sei, tu foi para Portugal quando? 2019. Tu fez o secundário aí, não, né? Não. É. Aí eles vê cálculo no secundário e por vezes melhor que muita Sim. faculdade aqui do Brasil. Aham. Eu cheguei em Sacou? economia, primeiro semestre eu já tinha cálculo. Pois é, não tem condição. Para quem vai para aí e não fez, né? Eles acham que tu fez, eles não vão dar colher de chá. Eu sei porque eu tenho muito aluno de Portugal, né? Uhum. Daí eles têm muito cálculo, muito aluno de secundário me pede ajuda e da faculdade também. Sim. Agora, bem, então a questão é o seguinte: o jeito que eu vou te mostrar agora é o jeito definitivamente mais fácil do que fazer o chuveirinho. O chuveirinho é muito Aham. trabalhoso. Então é a regra do produto. A regra do produto é o seguinte: tu vai identificar na tua função duas funções. De fato, duas funções. A tua função π é a multiplicação de duas funções. Essa função aqui, g, e essa funçãozinha aqui, h. Tá? Eu vou chamar o que está no parênteses de g e vou chamar o que está fora do parênteses de h. Para que a gente possa fazer analogia com o que está aqui, tá vendo? Então a Sim. tua funçãozinha é a multiplicação de duas funções. Agora, qual que é a derivada? Quando eu tenho um caso desse, a derivada é a derivada do que está dentro, ou melhor, derivada da primeira vezes a segunda normal, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Okay? Então tu vai quebrar em pequenas derivadas e depois juntar todas elas. Sim. Bem mais rápido, sacou? Então vamos derivar esse cara aqui. Vamos derivar esse cara que está dentro do parênteses. Quando a gente deriva uma coisa dentro do parênteses, né? A gente tem que se preocupar só com aquilo que depende de quê, né? Porque o resto tudo é constante. Então, Sim. na prática aqui, a gente vai derivar só isto aqui, ó. O resto não vai ser derivado. Uhum. Então, esse é o nosso G, né? Eu chamei de G a primeira. Então, esse é o nosso G. Olha, se tu fizer passo a passo, é só montar um quebra-cabeça no final. Agora, quem que é a derivada de G? Como o que nos interessa é só o roxo, ou seja, o menos um meio de Q1, a derivada aqui vai ser menos um meio. Percebeu? Ah, tá. Que a gente tá fazendo em ordem aqui, né? Exato. O resto é tudo constante. Q2 é constante, 80 é 20, né? Sim. É até bem curioso porque, bem, tu poderia ter já feito a subtração aqui de 80 menos 20 e deixado 60 só, né? Sim. É. Que nem é o que tá aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Agora, É que eu deixei assim mais para saber que o custo é 20 mesmo. perfeito. Ah, sim, esses detalhes são importantes. Então esse é o G, esse é o G'. Agora só falta o H e o H', não é mesmo? Então o nosso H está aqui. É a função que multiplica ali do lado de fora. H. Quem que é a galinha, então? A galinha é a derivada de Q1 em Q1, que é o próprio... Vai dar 1, então. A resposta é 1. É a mesma coisa quando, lá na aula de cálculo básico, a pessoa pergunta qual que é a derivada de x? A derivada de x é 1. Uhum. Essa é a regra mais básica. Se tu pegar a tabela, vai ser provavelmente a primeira, que é a regra da potência, né? Basicamente, quando tu tem um y igual a um x na n, a derivada é n x na n menos 1. Então, como o nosso n aqui é 1, né? Cai 1, 1 menos 1, 0. Então, qualquer coisa elevado a 0 dá 1, certo? Então, por isso que a Sim. derivada é o próprio 1. Tudo bem? Tá. Tô falando umas coisas que, bem, são básicas no contexto de derivada, mas eu não sei se são básicas para ti, por isso que eu falei meio rápido, tá? Não, são sim, porque eu já tive cálculo. Perfeito. Então tá bom. Só provavelmente não lembra algumas funções mais complexas aqui da resolução, né? Sim, Tudo é bem. porque no nosso teste, por exemplo, a gente
que isso não é uma matéria de cálculo, né? Economia industrial. No teste a gente não pode levar essas funções da derivada. Tabelas, né? Uhum. É, mas essa daí é a única que a gente usa, essa é a regra do produto. Vai ter regra da cadeia, então. Cara, acho que não. Primeiro, em Portugal eles nem sabem o que que é uma regra da cadeia. Talvez eles chamam de outro nome, né? Sim. Tá, Porque mas aí em Portugal eles chamam dos nomes certos. Aqui no Brasil, que a gente portuguesa umas coisas esquisitas e. Por exemplo, Bhaskara não existe, velho. É só no Brasil que a gente chama de Bhaskara. Aí eles vão Uhum, chamar de fórmula resolvente. Toma cuidado. sim. É, Ah, eu já então tu ouvi já falar sabe. isso, né? Já ouviu Ah, falar, né? mas a derivada então vai Ó, da função agora o que. que que acontece? Agora, para tu encontrar a derivada, é só você juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Quem que é Gelinha? Gelinha é esse cara. Coloca o É, Gelinha deu aqui. meio Q1 mais G, basicamente. Calma, vamos com calma. Vezes H aqui, que é o Q1. Meio, menos um meio de Q1. Primeiro tá aí mesmo. É. Agora o H' é 1. Fez o G agora, né? Que era o cara dentro do parênteses. Bem, o G tá aqui, né? Eu até coloquei ele aqui. Então, deixa eu pegar bonitinho aqui e dar uma reduzida. Pronto. Tá aí. Dá para deixar um pouquinho mais bonito, mas a resposta já tá certa. No caso, del pi del Q1 vai ser igual a isso aí, né? Uhum. Dá para juntar o Q1 que tá fora com o Q1 que tá dentro. Dá para deixar mais bonito assim ainda, olha só. Juntando eles, vai virar um inteiro, né? Porque menos meio com menos meio dá menos um inteiro. Então vai ficar menos Q1 mais 60 menos Q2. Menos Q2 sobre 2. Beleza? Não, Mas essa é a resposta. não, deixa eu entender primeiro. Você Ah, sim, é que eu fez. fiz uma sominha aqui, né? É, então você fez a soma do menos Q1 dividido por 2 Com o com o outro menos menos meio Q1 dividido por Q1. 2. É. Isso. Que também é Q1 dividido por 2, para pensar, né? Uhum. Daí vamos dizer assim, 50 centavos com 50 centavos não dá R$ 1. Então, meio com Sim. meio vai dar um Q1 inteiro. Tá. Show, é isso aí. E como que eu descubro. Eu descobri isso, né? Então, Q1 igual a mais 60 menos Q1, né? Mais 60 menos Q2 sobre 2. E agora a gente tem que descobrir o Q1 em relação ao Q2, né? Isso aqui vai ser igual a zero, no caso. Ah, sim, Então, sim, sim. Mas daí tem todo um contexto, né? O negócio é o seguinte: se queremos encontrar o valor crítico, que é máximo ou mínimo, né? Isso tem que ver, é, deu certo mesmo. de Q1, temos que igualar a derivada a zero. Uhum. Lembrando, né? A gente iguala a derivada a zero, a gente está encontrando a reta tangente de coeficiente angular nulo, que é o que acontece num ponto de máximo ou mínimo, né? A questão é essa. Quando tu tem uma derivada, na prática, tu está encontrando a reta tangente de uma função num ponto, né? Então, tua função pode ser bem assim, esquisita. Mas tu vai ter uma reta tangente em cada ponto que tu tiver interesse, aqui, aqui, aqui. Só que se tu pegar a reta tangente num ponto de máximo ou mínimo, são retas horizontais, ou seja, com coeficiente angular zero. Por isso que a Zero. gente zera a derivada para encontrar os pontos de máximo ou mínimo. Sim. Ó, bora fazer uma outra aí agora, que tá no segundo print que eu te mandei, no exercício 4. O contexto é tudo igual. Isso se chama função de melhor resposta, né? Não sei se você já viu teoria de jogos, game theory. Sim, com certeza. Então, aí é tipo a economia industrial, é tipo a parte 2 de game theory, entendeu? Para economia. Então, isso daqui são funções de melhor resposta. E aí, se for ver no 4, vamos derivar esse P2 aí. Tá, isso que está em roxo, né? É, esse que tá em roxo, P2. Tem que derivar em Q1? Não, em ordem é Q2.
Ordem a Q2. Tá bom. Tem um somatório aí Aqui, dentro, né? exato, tem um somatório aí dentro. E aí você pode ver que tem umas notas ali que eu fiz em verde ali em cima, tá falando que Uhum. preço é igual a um menos Q. Só que isso daqui é uma indústria que tem mais de duas firmas. E se você já viu Game Theory, você deve saber o que é backward induction, que é quando você descobre o resultado final e vai indo de trás para frente. Então, a gente tem ali, ó, um menos Q é o preço, só que esse Q, ele quer dizer Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5 e aí vai até N. Aham. E aí eu tenho essa dificuldade tanto em usar somatório, quanto ali embaixo eu fiz um quadradinho verde e escrevi dúvida, que aí depois que a gente faz essa derivada, ele utiliza o n-2 para fazer uma multiplicação com Q. Eu entendi o conceito, mas é uma coisa que eu não faria, entendeu? Eu também não. Mas Entendi. o que que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo só que o Q2 é igual a Q3, que é igual a Qn, que é igual a Q. Todos os Q são iguais. Desculpa, eu não entendi antes de você ver isso. O que ele está. Aqui, ó. Diga, ele está falando aqui, set. Q2 igual a Q3. Isso. É porque o Q1 é diferente, mas o Q2 em diante é tudo igual. Então meio que faz diferença, né? Os Qs que vão estar ali. Tá. A questão é a seguinte: se tu tem um somatório que, pelo que eu tô vendo, vai até 3, né? Eu acho que ele parte de 3 e vai até N. Ah, é, verdade. Parte de 3 vai até. Essa é a notação. Então tu vai ter uma variação aqui infinita. Porém, se tu tá lidando só com. Se tu quer a derivada só de Q2, o somatório vai ser uma constante. Vira constante, né? Vira constante, porque ele não tem nenhum Q2. Se não tem E aí Q2, a é gente constante. faz a mesma coisa lá do produto? Regra do produto, exatamente. Dá para melhorar um pouco a forma de escrever, para não ficar tão carregado. Tu vai escrever assim, olha só. Bem, é melhor talvez deixar o somatório, porque vai que ele aparece como uma constante importante lá na derivada. Bem, mas eu vou colocar só o somatório aqui de quê? Tu sabe do que se trata, para não ficar tão carregado. Tá. Regra do produto de novo, né, cara? Então, vamos chamar esse cara. Vamos lembrar que a gente quer f igual a g vezes h. Nós temos, na verdade, f igual a g vezes h. E queremos a derivada. E a gente sabe que pela regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo normal mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. Agora é só identificar quem é cada um, né? Esse Ô, aqui é o G. Doroteia, você quer estudar? Gatinha apareceu aí? É. Gatos são a coisa que mais me atrapalha hoje em dia nas aulas. Ficam pulando nos computadores e tal. Beleza, esse é o nosso G, não é mesmo? Então, lembrando que a gente está derivando em Q1, o único cara aqui da derivada vai ser o próprio 1. Menos 1, na verdade, né? Porque esse cara é zero, esse cara é zero, esse cara é zero. Olha, na real a gente está derivando em Q2. Ah, Q2 verdade. Bem, então, mesma coisa, mas vai dar um também, né? Mesma Vai coisa, dar um. mas ao contrário. Exato. Então, show. Agora, vamos para a próxima. Agora é um pouquinho pior. Não, na verdade não, porque o H é Q2, né? Então a derivada também vai ser 1. Nós estamos derivando em Q2 mesmo. A derivada também vai ser 1. Vou te falar que o gato me atrapalha também. Não tenho dúvida. Ó, voltando. Regra Ali. do produto. G é o cara que está no parênteses. Derivada de quem está no parênteses é simplesmente a derivada de menos Q2, que vai ser menos 1, então. O resto é tudo constante. E aqui é 1. Então agora é só colocar os carinhas em seus devidos lugares aqui. Ah, eu esqueci de pôr o símbolo de derivada aqui. Agora sim. Tá aí. Agora o H aqui, Q2. Então vai ficar menos Q2 mais G, né? Basicamente. Isso.
E o G é o cara que estava dentro do parênteses. É. Isso aí. Uhum. Daí, se tu reparar, né? Novamente dá para juntar algumas coisas. A gente agora tem que tentar descobrir quanto que é né, um em função do outro. Igual, como o Q2, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa que tá ali, ó. Que o Q2 vai ser igual a todos os Qs, que vai ser igual a Q, e aí a gente vai descobrir o Q1, o Q, né, na real, em função do Q1. E aí eu não sei Aham. como utiliza esse somatório aí nisso, sabe? Aham. Bem, a gente quer novamente o ponto crítico, né? Ou seja, derivada igual a zero, né? É, Beleza, então vamos colocar que a derivada é zero. Agora vamos isolar o Q2. Bem, primeiro deixa eu copiar aqui. Depois vamos isolar o Q2. Vamos deixar em função do somatório por enquanto, não tem problema. Vamos isolar o Q2. Agora vai ser Q1 mais somatório de N QN igual a 3. Tudo isso. Ah, é que tem tem esse 2 um aqui também. menos Q1, né, na real. É, dá para deixar menos aqui, menos. Q2 vai para outro lado e fica positivo, né? Bem melhor. E daí divide por 2, né? Ah, e tem o 2 aqui também. Onde estão dois? Aqui. Né? Porque tinha esse 1 positivo aqui e esse outro 1 positivo aqui. Não vai ficar, então, Q2 igual a G? Não, tô falando besteira. Tô misturando, tô falando besteira. Não coloquei as peças nos lugares certos. Esse 1 não existe. Tô falando merda. Desculpa. G' vezes H. Vai ficar simplesmente menos 1 Q2. E aqui o 1 que multiplica esse cara todo. Desculpa, que eu coloquei no lugar errado ali e acabei me perdendo. É, o meu deu Agora, menos Q2 não, mais G, a não tem derivada. esse 2 aqui. Não tem esse 2. Oh, meu Deus do Isso. céu. Tá apertando tudo aqui no notebook. E aí o meu Q2 deu igual a G, basicamente, porque ele já estava menos, eu só passei para o outro lado. Tá. Isso. Mas agora que eu tirei o 2 ali, tá tudo certo. Daí ficou desse jeito aqui. Tá bom? Vai ficar Q2 igual a menos Q1 menos o somatório sobre 2. Achou o sobre 2? Não. O sobre 2 vai aparecer porque tu tem menos Q2 aqui e menos Q2 aqui. Menos Ah, Q2 menos Q2 é 2. o que eu fiz Menos foi 2 passar o Q2. Q2 para o outro lado, não busquei É que somar tu tem ele. 2 Q2, né? Tu tem que juntar eles primeiro, né? Sim. Deixa eu juntar eles primeiro, então. Vai dar, então, menos 2Q2 e eu, Exato. mais menos Q1 menos somatório, né? Aham. Isso aí. Igual a zero. E aí o 2 vai para lá e vai voltar diminuindo. Dividindo, né? Boa. Daí ficou desse jeito. Agora, o que acontece? O nosso somatório, a gente Por pode que que você abrir não... ele para ter uma. Por que Oi? que o 1 menos... Por que que o 1 menos Q1 sumiu? Não sumiu, cara. Tá aqui. Menos Q1? Ah, tá. Ai, isso que dá fazer as coisas com pressa. Esse um aqui, ele não, ele sumiu mesmo. E eu sumi onde não devia ter sumido. Tinha mais um aqui. Mas o. Só vai ter esse mais um aqui. É Daí vai ter isso. esse um. Beleza? Agora tu vai ter Uhum. esse somatório aqui, né? Isso. Só que o que acontece, né? Tu me falou que todos os Qs são iguais. Tirando o Sim. Q1, não é mesmo? Exato. Então, tu pode falar que uma forma simplificada, tem muitas formas de simplificar isso aqui, né? Mas tu pode dizer que esse é o somatório de Qn começando em 1. É um jeito de simplificar.
Começando em 1, É, mas porque um é no, tu não tem diferente. Q1 menos Q3 menos Q4 menos Q5? É, mas o 1 é diferente. Um é diferente, mas o somatório ele não tem a ver com isso, em dar valores. Ele só dá o Ah, tá. índice para os Ele termos. só toma. Exato. Então, se tu tá me dizendo que o Q2 para frente é tudo igual, isso aqui é como se fosse o Q2, isso aqui é como se fosse o Q3. Então, uma forma de simplificar é simplesmente escrevendo o somatório de novo. Quando eu abro o somatório de novo, ele vai ficar igual esse cara aqui. Aham. Sacou? Então, uma forma bem reduzida aqui do problema. Bem mais bonito. É, aqui ele fez n-2 vezes q, né? N-2 vezes Q. É, porque Pois é, n. eu não entendi esse N-2 para falar a verdade. Então, Porque. o n é o número de empresas. O Aham. n-2 quer dizer que são todas as empresas, menos a um que tem um valor diferente, e a 2 que eu estou tentando descobrir, vezes q. Aham. Só que eu não vejo sentido em tu multiplicar o N, multiplicar o número de empresas. É Só porque isso que cada eu não tô empresa vendo vai sentido. produzir q, né? É, pois é, mas daí já é uma coisa meio da, sabe, interpretação do que tá acontecendo na tua área. Eu só Uhum. posso fazer a derivada, entendeu? A derivada é Sim. essa, não tem outra. É isso. Né? Tá, É então, aplicar a regra do produto só. tá, eu preciso achar esse q em função de q1. Achar Q2 em função de Q1. Uhum. É, bem, o Q2 em função de Q1 tá aqui, né? Eu só dei uma simplificada com essa série aqui. O Q2 em função de Q1 tá aqui. Agora, a questão é o seguinte, né? Tem outro ponto também. Talvez essa aqui não seja a melhor simplificação. Se Sim. tu tá me dizendo que todo mundo ali é Q2, então é como se tu estivesse fazendo assim, olha só. Q2 igual a 1 menos Q1 menos Q2 elevado a N menos 2. Eu acredito que é daí que apareceu aquele N menos 2 que tu falou. Que Né? Porque elevado. Por quê? Porque tu. Ah, falando besteira, né? Elevado. Nossa, cara, não sei o que deu. É porque eu acordei cedo e não comi. É, Ah, olha só. Porque tu tem um somatório de termos, né? Então é vezes. sim. Tipo, é Q2 menos Q2 menos Q2 menos Q2, todo mundo é Q2, né? Ah, então. Pois é. E daí tu vai. Todos esses N termos são Q2, só que tu tem que diminuir esses dois aqui, porque primeiro tu não tá pegando Q2, o próprio, colocou ele aqui de certa forma, Exato. e depois o Q1 não vale também, né? Então tu não pode dizer Sim, que ele é que são as N diferente. empresas porque não vale as duas primeiras, de certa forma. Exato. Isso. Aham. Daí agora você pode passar o Q2 para outro lado. Esse Q2 aqui, que está com esse N aí. Então, se tu deixar Q2 em evidência, vai ficar o quê? Vai ficar esse Q2 que estava aqui, mais N menos 2. Tudo isso vai ser igual a 1 menos Q1. Tá? Esse cara foi para outro lado e eu deixei Q2 em evidência. Então, a resolução que tem aqui é Q2 igual a 1 menos Q1 dividido por N. Só que eu não consegui Não chegar tem um 1 nisso. ali por N? É. Bem, eu tô vendo N menos 1 aqui, né? Porque esse 1 com esse menos 2 vai ficar menos Menos 1. 1? É, eu achei menos 1, mas deve ser algum detalhe de onde começa a série, né? Alguma coisa do gênero. Porque pra mim a série tem que ter esse N menos 2 aqui. Deixa eu Não, ver o para que tá mim lá na faz até folha. mais sentido o N menos 1 do que o N. Aham. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, sim, aqui. É, caiu N menos 1. Bem, ali tem N menos 2 e do nada o N menos 2 virou N menos 1. Meio estranho isso, né? Mas tudo Uhum. bem. Ah, não sei, tem que. Bem, aqui é uma questão de detalhe, eu acho. Sim. Né? Mas o caminho é esse, tá? Essa questão de dizer que todo mundo é igual e depois deixar em evidência. Daí que aparece essa divisão. Show? Cara, eu tô com uma outra dúvida rápida aqui, é no 5. Tá, vou só dar a ideia das 5 então, deixa eu ler aqui. É porque Ah, é, a estrutura é a mesma, né? É o P1 é, e vai ser a mesma no. coisa, velho. Pois, Fazer mas eu tô com derivada uma. ali.
Uma Mas coisa. eu tô com uma dúvida, porque quando você coloca isso daqui, está 22 menos